Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar o capítulo 5, Suicidas. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris. Essa Samaritana, pelo jeito, é alguma casa de banho, alguma coisa assim, porque a Samaritana mais conhecida de Paris é uma loja que foi fundada em 1870, aqui ele está falando 1858, então é muito antes dessa loja ser fundada, porque tem um lugar de águas, né? Tem um lugar lá que chama a Samaritana, lá na França. Eu acredito que seja dentro desse lugar de águas que devia ter alguns lugares para banho, né? Pelo que a gente entende aqui. Eu pesquisei e não consegui achar. Eu achei a Samaritana como a loja e não esse estabelecimento da Samaritana aqui em Paris. E mandou preparar um banho. O garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver se estava indisposto. Foi então testemunha de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris 6 dias depois de sua morte, deu as respostas seguintes. A primeira colocação, a evocação, abre parênteses. Resposta do guia do médium, fecha parênteses. Espere, ele está aí. Então a gente vê que o guia coloca para o pessoal esperar que ele estava ali, estava pelo jeito demorando para começar a escrever. Vamos lembrar que todas essas mensagens são psicografia. Segunda, onde estás agora? Resposta, eu não sei. Dizei-me onde estou. Terceira, estás numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. Resposta, dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Até aqui tem uma nota, né, do Kardec. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão de matéria corpórea. As ideias terrestres estão ainda vivazes. Ele não se crê morto. Por causa da ideia, né, de que morrer acaba com tudo, é dormir. Ele está se vendo, está vendo o corpo, está sentindo, ele fala, não, eu não morri. Né? Quarto, quem vos empenhou para vir a nós? Perdão. Resposta, senti-me aliviado. Quinto, que motivo vos levou a suicidar-se? Resposta, eu estou morto. Não. Eu habito meu corpo. Não sabeis o quanto sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar. Sexto, por que não deixastes nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Resposta, eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Sétimo, tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Resposta, sim. Não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Ele não quer, né, de jeito nenhum ser identificado. Perdão. Oitavo. Quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? Resposta, não. A tudo, não. Nono. Tinhas uma família, uma mulher, filhos? Resposta, estava abandonado, nenhum ser me amava. Décimo. Que fizestes
para não ser amado por ninguém? Resposta: quantos os são como eu? Um homem pode estar abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. 11. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? Resposta: eu tinha sede da morte. Esperava o repouso. Então a gente vê essas ideias materialistas, né, do pó viemos, para o pó voltaremos, não existe nada, né, depois da morte. As pessoas acham que se suicidando vão pura e simplesmente parar o sofrimento e vão para o nada. Não vai ter mais nada, vai acabar tudo. E aí quando se vê diante da vida, da continuidade da vida, e de ter piorado muito mais o sofrimento, a dor fica muito grande. Esse é o grande problema dos suicidas. 12. Como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Resposta: não acreditava mais nele. Estava sem esperança. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões tivestes no momento em que sentistes a vida extinguir em vós? Resposta: eu não refleti, eu senti. Mas a minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. 14. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Resposta: ela o está? Ou seja, quer dizer, eu morri, né? Ele acha que ele não está morto. 15. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Resposta: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. 16, aqui abre um parênteses, ao espírito de São Luís, fecha parênteses. Né? Aqui é uma pergunta que eles fazem para São Luís. Qual é a pergunta? Que entende o espírito ao dizer... Perdão. Que entende o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta: o espírito que descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor, a necessidade, né, de sentir a dor. Esse estado é sempre a consequência do suicídio, quer dizer, continua aqui as perguntas para São Luís. Esse estado é sempre a consequência do suicídio? Resposta: sim. O espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida a quebra inteiramente. 18. Esse estado, continua as perguntas, né, para São Luís. Esse estado é o mesmo em toda a morte acidental, independentemente da vontade e que abrevia a duração natural da vida? Resposta: não. Que entendeis por suicídio? O espírito não é culpado senão de suas obras. A questão é a intenção. A questão é uma pessoa que se joga na água, se joga dentro de uma jaula para salvar o filho, se joga na água para salvar alguém, ela não tem intenção de morrer, ela não é um suicida. Ela quer ajudar o outro, é completamente diferente. A questão é a intenção. E aqui vem uma nota do Kardec. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco e, sobretudo, naquelas que durante a sua vida não elevaram sua alma
acima da matéria. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez, e aqui entenda-se, em transe, né? O Kardec chama o sonambulismo de aquele transe mais profundo, né? Aquele transe, em muitos casos, inconsciente. Mas para ele, sonambulismo é o transe profundo, é o que nós chamamos transe profundo. Então, se um indivíduo posto em sonambulismo pela primeira vez pergunta-se se dorme, ele responde quase sempre não. E a sua resposta é lógica. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um termo impróprio. A ideia do sono, na nossa linguagem usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo, né, aquele que está em transe profundo, que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência de sua liberdade moral, não pensa dormir e, com efeito, não dorme, na acepção vulgar, na acepção comum da palavra. Por isso, ele responde não, até que esteja familiarizado com essa maneira de entender a coisa. Perdão. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele, a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como sonâmbulo, né, aquele que está em transe profundo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele não está morto. E o que diz até o momento em que adquire a intuição do seu novo estado. Perdão, é o que diz até o momento em que adquire a intuição do seu novo estado. Esta ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo acima, ela é um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem se não fosse abreviada. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequente. Perdão. Ela é frequente naqueles que viveram mais da vida material que da vida espiritual. Então, ela é muito mais frequente naqueles recém-desencarnados materialistas, né? Em princípio, não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. Então, Kardec está colocando aqui o resultado de um estudo. Hoje, nós temos um conhecimento muito maior, principalmente pelas obras da Dona Ivone. A Dona Ivone, que foi suicida em vidas passadas, ela tinha uma ligação muito grande com o suicida. Sua obra-prima é o Memórias de um Suicida, que é pelo espírito Camilo Castelo Branco, né? Ele se apresenta como Camilo... ele se apresenta com o C com outro nome e o B com outro nome, mas a gente sabe que é o escritor Camilo Castelo Branco. E é um livro muito profundo, um livro maravilhoso. Quem quer entender os processos, o acompanhamento, a assistência, né? Nós vamos ver lá que o Vale dos Suicidas é um lugar cuidado por Maria de Nazaré. É um lugar onde os trabalhadores de Maria dão assistência, dão conforto para os suicidas. Eles ficam ali até eles poderem ser levados para um hospital. E a gente vê ali que enquanto existe fluido vital, ou seja,
pessoa interrompe a vida, né? Interrompe o fluido vital. Então nós temos uma carga, a gente vê isso nos livros de André Luiz, nós temos uma carga fluídica quando nós encarnamos. Então a gente, quando encarna, sabe quanto tempo vai viver. Então se a gente tem uma carga de 70, 80 anos de fluido vital, se suicida aos 40, aos 50, vai ter um período muito grande ainda que vai estar soltando o fluido vital, né? Nós vamos ver lá, a explicação do suicida vai aqui onde tem, né, onde está a ligação do cordão de prata, que é aqui no cerebelo, fica soltando o fluido vital. Por isso que no livro Nosso Lar, nós vamos ver lá o André Luiz sendo chamado de suicida, ele diz, não, eu não sou suicida, porque ele é um suicida inconsciente, ele não deu um tiro na cabeça, ele não se jogou de nenhum lugar, não tomou veneno, mas ele foi se matando aos poucos, com a falta de cuidado com o corpo, né? com o descuido em relação à própria vida que ele levava. Então ele desencarnou antes do tempo. Então existem inúmeros suicidas inconscientes como ele, porque a maioria de nós não se cuida, não cuida do corpo como deveria. Então vai antes do tempo, por ir antes do tempo, fica soltando fluido vital. Então todo mundo que olha, quando vê, é como fogo fato no cemitério, né? Quando vê aquela energia que aparece ali, sabe que é um suicida. E aí a gente vai ver nesse livro Memórias de um Suicida todo o trabalho, né, de Maria de Nazaré com o Hospital Esperança, onde todos são assistidos, todos trabalham, todos estudam, nós vamos ver a faculdade lá, todos são preparados para poderem reencarnar. É um livro lindo, de um trabalho lindo, né? Nós vamos lembrar que Jesus, a gente vê isso no livro Boa Nova, quando ele vem buscar Maria, ele pede a ela que ela cuide de Judas, né, que havia se suicidado, ela cuide do suicida. E ela faz isso com um aprimoramento, uma presteza, uma sabedoria fantástica, espírito elevadíssimo que ela é, né? Então vamos ver agora um outro depoimento. O pai e o conscrito. Conscrito é aquele que é obrigado ao serviço militar, né? É chamado e é obrigado a entrar nas forças militares. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo, né, de conseguir fazer com que ele não seja obrigado ao serviço, né, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. Então a gente vê aqui um parênteses, né, a São Luís, fecha parênteses, quer dizer, a pergunta feita a São Luís. Quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? A resposta aqui de São Luís, né? Sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. Perdão. Poder escrever ali, poder responder as perguntas, é o choque anímico, né? Poder sentir as energias de um corpo, das energias do fluido vital de um corpo físico, quando o perispírito, né, do espírito desencarnado, né, se aproxima do perispírito do médium encarnado, ele recebe essas energias. E isso age como um bálsamo, né? Age como uma fonte de alívio nas dores para qualquer espírito. Então é por isso que a gente realiza, né, os trabalhos de desobsessão.
Primeira pergunta, né? Primeira colocação. Evocação. Resposta. Ó, obrigado. Eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. E aqui tem uma nota do Kardec. O espírito escreve com grande dificuldade. Lembrando que todas as comunicações são por escrita, né? Psicografia. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, se detém, tenta em vão escrever, e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pôde escrever. A gente vê aqui, ele coloca, eu sofro muito, mas, pontinhos, é justo. Ou seja, ele queria escrever a palavra Deus é justo, mas não conseguiu. Só conseguiu, né, terminar ali, é justo. Segundo, preencher a lacuna que deixastes. Resposta, eu sou indigno. Pedem para ele escrever a palavra Deus, né? Ele coloca, eu sou indigno. Terceiro, dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar. Mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência, nenhum perdão? Resposta, a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Ele descumpriu uma lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de nenhum animal, de nenhum vegetal. Nós temos a obrigação de cuidar das florestas, cuidar dos vegetais, cuidar dos minerais, cuidar dos animais. Isso é uma obrigação que nós temos aqui no planeta. Quando nós infringimos a lei, nós entramos na lei de ação e reação, que é uma lei imutável para o universo. Ninguém foge às leis de Deus. Quarto, poderíeis nos descrever a punição que sofreis? Resposta, sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, né, no corpo, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente, porque ele ainda sente, né, ali o que o corpo ainda está ligado ao corpo, né? Os suicidas colocam isso, sentem os vermes comendo o corpo, sentem os peixes, né, comendo o corpo. Quinto, a vossa ação teve o vosso filho por único motivo, e não fostes solicitado por nenhuma outra causa? Resposta, só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. Sexto, prevedes o fim de vossos sofrimentos? Resposta, não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que este fim existe e que me é um alívio. Sétimo, ainda há pouco não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? Resposta, eu o poderia, com grandes esforços de arrependimento. Oitavo, pois bem, fazei grandes esforços e tratais de escrevê-lo. Estamos convencidos de que se a isso chegardes, ser-vos-á um alívio. O espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e muito grossos. Abre aspas. Deus é muito bom. Fecha aspas. Nono, nós vos sabemos reconhecido por vir ao nosso chamado e pedimos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Resposta, sim, se vos apraz. Décimo, aqui abre parênteses, né? A São Luís fecha parênteses. Então é uma pergunta feita a São Luís. Querei vos dar
a vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar? Resposta: esse Espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir ao encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu, senão segundo as suas obras, né? Sempre conforme o sentimento, sempre conforme a intenção. E aqui nós vemos uma colocação do Kardec, observações. As observações que eles tiraram de toda a situação. Perdão. À primeira vista, este suicídio parece desculpável. Perdão. Há mais de um mês eu ainda não consegui me recuperar. Vamos lá. As observações. À primeira vista, este suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como ato de devotamento. Com o efeito mas não completamente. Assim como disse o espírito de São Luís, a esse homem faltou a confiança em Deus. Porque faltou a fé verdadeira. Porque se ele tivesse uma fé verdadeira, ele saberia que, antes de tudo, o filho é filho de Deus. E quem protege, quem cuida, é Deus. Ele buscaria a Deus nas suas orações para que protegesse o filho, para impedir que desse uma proteção para que o filho não sofresse, para que o filho não se mutilasse, ou que o filho não morresse na guerra. Então faltou para ele a confiança em Deus. Ele achou que ele tinha que desencavar uma solução para que o filho não fosse à guerra. Por sua ação, talvez, impediu o destino do seu filho de se cumprir. Né? Ele impediu de se cumprir aquilo que talvez o filho precisasse aprender na guerra, ou não, que talvez acontecesse alguma coisa, o filho nem fosse, mas se ele fosse, era porque eram provas para ele tinha aprendizados a realizar ali, passando pela guerra. E ele impediu isso, é isso que ele está colocando aqui. Por sua ação, talvez impediu o destino do seu filho de se cumprir. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra. E talvez essa carreira devesse dar-lhe a oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Ele, entrando ali para o exército, ele talvez tivesse um aprendizado, tivesse mudanças e situações que iriam fazer com que aumentasse muito o seu aproveitamento na encarnação, seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa. Assim, lhe foi tida em conta. A intenção atenuou o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata o seu filho na crença de que o envia direto ao céu é menos culpada porque o fez numa boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso,
Não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Nós temos a obrigação de buscar a vida, de buscar manter a vida, de buscar a saúde, de cuidar o máximo que nós pudermos do nosso corpo e da nossa saúde, né? De nos mantermos aqui vivos para cumprir o que aqui viemos fazer. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero e tendo em vista livrar-se das misérias da vida. Sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. Nós temos um roteiro antes de encarnar. Então, se aquela situação é uma situação difícil, a gente sabia antes de encarnar. Então, fugir daquela situação é não só ir contra tudo aquilo que se propôs a fazer no plano espiritual antes de encarnar, mas como ir contra as leis de Deus e principalmente mostrar que não tem fé. Não acredita na vida após a morte, não acredita que aquela situação é de limpeza, é de prova para poder passar de ano, ou de limpeza da sujeira que fez na questão da expiação. É o materialismo aflorando. Infelizmente, essa é a realidade do suicida. Ele acha que não vai ter nada depois da morte. Então, é o materialismo aflorando. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Por isso que o André Luiz foi chamado de suicida, porque o suicídio não consiste somente no ato voluntário, tomar o veneno, se enforcar, se jogar de um precipício, dar um tiro na cabeça. Não é só isso que é o suicídio. Não cuidar, não procurar preservar a vida, buscar de alguma forma antecipar a morte, seja não se cuidando, seja desejando a morte, seja agredindo o corpo com álcool, com drogas, com vida desregrada, com má alimentação, seja o que for, é um suicídio. É o que a gente chama, o André Luiz chama, né, de suicídio inconsciente. Ele não tem aquela vontade firme daquele que deu o tiro na cabeça. Mas ele está se matando, e o fato de estar se matando é um suicídio, é o que ele está colocando aqui. Está prematuramente extinguindo, né, as forças vitais. Isso é suicídio. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Aí não é suicídio, porque a questão é a intenção, aquilo que eu estava falando, uma mãe que se joga na água, às vezes, sem saber nadar para salvar um filho, para salvar um ente querido, ou se joga na jaula de um animal para salvar o filho ou um ente querido, ela não está pensando em morrer, ela está pensando em salvar. Então aí não é um suicídio. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar, se a hora de deixar a terra não chegou. Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. E aqui abre parênteses, ele coloca para a gente reler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, os itens, né, 53, 65, 66 e 67. Nós temos aqui no canal o livro Evangelho segundo o Espiritismo, é só ir lá na playlist e ler, né? No caso, espero que todos que estejam aqui releiam, né, esses capítulos, onde a gente vai ver a questão
de que nós temos um planejamento. Então, quando a gente chega digamos assim, na época que se deve desencarnar, então vai viver até os 70. Ah, fez 70 anos, desencarna? Não, mas dificilmente vai fazer 71. Então, nesse período, as circunstâncias, né, atraem. Então, como o imã atrai a limalha, as circunstâncias vão atrair aquela pessoa que está no processo de desencarne. Porque o processo do desencarne, como a gente vê lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos aqui no canal, é só ir na playlist, nós vamos ver que o processo de desencarne ele começa meses antes do desencarne final. Por quê? Porque levou meses para se montar, né, aquele corpo. Levou anos para que aquele perispírito se montasse. E ele está ligado célula a célula com o corpo. Então não dá para desligar assim, vai lá e tira o cordão de prata. Por isso que o suicida continua ligado ao corpo. Por quê? Porque não é um processo simples de se desligar. Normalmente 6, às vezes 8 meses até antes da retirada final do cordão de prata, os grupos de trabalhadores vêm começar o desligamento daquele que será levado, né, que desencarnará. A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna que o André Luiz vem com outros 2 e mais o mentor. Ele vem para desencarnar 5 pessoas. E nós vamos ver que uma, por intercessão do plano superior, ela vai ser prorrogada, o desencarne dela é prorrogado para 1 ano à frente. E os outros 4 são desencarnes diferentes, um do outro. Mas o processo de desencarne de todos começou muito, mas muito antes do desencarne mesmo acontecer. Vamos aqui ver François Simon Louvet, né, abre parênteses aqui, do Havre, fecha parênteses. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Abre aspas. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim, porque ele está ali o tempo todo revivendo o momento do suicídio, que ele se joga, né, de algum lugar, né, a gente vai ver que ele se joga de uma torre, e aí ele está sempre vendo o vazio, ele sempre se vê ali caindo. Vou quebrar-me nessas pedras. A isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais neste mundo. Dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro, não é isso bastante? Se tivesse fome, no lugar deste sofrimento mais terrível, mas invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço orar por mim. A gente vê, né, nos espíritos felizes, a gente não vê ninguém pedindo oração, né? Depois dos medianos e os infelizes, todos os infelizes pedindo oração, e aqui os suicidas também pedindo oração para sentir um pouco de alívio, né?
Eu vos peço orar por mim. Não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses infelizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Fecha aspas. Assinado François Simon Louvet. E aí que nós vemos, né, uma nota, o guia do médium. Aquele que acaba de se dirigir a ti, meu filho, o médium falando, o médium escrevendo, né, para o guia do médium escrevendo para o médium. Aquele que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz, que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto a roubou. Faltou-lhe a coragem, e o infortunado, em lugar de olhar para o alto, como deveria fazê-lo, deu-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua triste prova, lançando-se da torre de François I, em 22 de julho de 1857. Então, nós vemos aqui que ele está em 63, então fazem 6 anos, né, que ele foi fevereiro de 63, em julho iria fazer 6 anos que ele havia se suicidado. E está ali ainda, né, vivendo o tempo todo a queda, né, aquele cair ali no vazio. O guia do médium continua aqui. Tende piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que, todavia, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Orai a Deus para conceder-lhe esta graça, e fareis uma boa obra. Tendo-se pesquisado, encontrou-se no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, o artigo seguinte, do qual aqui está a substância. Abre aspas. Ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, que suas inclinações à embriaguez levaram ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, Rua da Corderie. Tinha a idade de 67 anos. Fecha aspas. Depois de quase 6 anos que esse homem morreu, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si. Está nas apreensões da queda. E isso há 6 anos. Quanto isso durará? Ninguém o sabe. E essa incerteza aumenta as suas angústias. Isso não vale o inferno e suas chamas? Quer dizer, não é como se ele estivesse verdadeiramente no inferno? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os sofreram que vêm descrevê-los, como outros descrevem as suas alegrias, né? Porque são eles mesmos ali, né, alguns evocados, outros não, de livre e espontânea vontade, que vêm descrever o seu sofrimento e pedir orações para pedir alívio. Frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda ideia de que se seja o joguete da própria imaginação. Né? Exclui a ideia de que é a imaginação do médium, porque na grande maioria das situações eles nem conheciam. Nesse caso aqui é uma colocação espontânea, ele vem pedir oração, ele dá o nome dele, e depois que ele dá o nome dele é que eles vão procurar nos jornais, né, que ele dá o nome, ele mesmo diz que ele morreu ali se jogando. Então eles vão procurar nos jornais e eles veem que em 1857, né, naquele dia de julho, um homem que era um bêbado ali na região do cais se jogou da torre. Então,
vai comprovando, né, o que ele colocou ali, né, e a necessidade dele de pedir ajuda, de pedir oração, porque ele está ali 6 anos naquele looping do suicídio, 6 anos caindo na pedra, né, 6 anos ali naquela mesma situação do suicídio. Então a gente vê que não existe, todos os suicidas são iguais. Então, a gente vê que ele não coloca que ele sente os vermes comendo o corpo dele, não. Ele está no looping ali o tempo todo. Então, para cada um, conforme a sua necessidade de aprendizado, conforme a sua intenção, conforme o seu desenvolvimento, seu merecimento, conforme a vida que viveu, vai passar depois do suicídio por situações, cada um dentro daquilo que precisa aprender, dentro daquilo que precisa desenvolver. E a gente vê isso muito claro no livro Memórias de um Suicida. E nós vamos parar por aqui e continuamos, né, aqui vendo as descrições e as colocações dos suicidas no nosso próximo estudo. Até lá!